Olá! O vídeo de hoje é sobre a teimosia da pessoa idosa. Em primeiro lugar, vamos entender o que a gente está chamando de teimosia, não é? Muitas vezes a gente chama de teimosia alguma atitude do nosso familiar idoso que vai contra aquilo que a gente acha que seria o melhor para ele, né? Então, algumas vezes a gente acha que uma determinada atitude seria boa para ele, como por exemplo, ir para a academia, e a pessoa não quer ir. E aí a gente precisa primeiro diferenciar se a gente está falando de um idoso lúcido ou de um idoso já com algum comprometimento cognitivo, com alguma demência, certo? Porque se o idoso for lúcido, ele tem autonomia, ele pode simplesmente não querer ir para a academia, ou seja lá qual é o ato de teimosia que esse idoso está apresentando, não é verdade? Então vamos lá, se for no caso de um idoso lúcido, e que está não querendo fazer exercício físico que a gente acha importante e o médico falou que é importante por alguma doença, por alguma situação em que o exercício físico faz parte do tratamento, né? E aí a gente está tentando convencer aquele nosso familiar idoso, né, a fazer o exercício físico. Aí a gente pode tentar entender por que ele não está querendo fazer o exercício físico. Algumas vezes ele não entende o benefício, então a gente pode argumentar, a gente pode dizer, olha, o exercício físico ele vai aumentar sua massa muscular, vai diminuir seu risco de queda, de fratura, pode melhorar a sua ansiedade, pode melhorar seu funcionamento cognitivo, então a gente vai tentando, num processo de convencimento, de fato fazer com que a pessoa mude de opinião e resolva fazer o exercício. Em outros casos, a questão não é que a pessoa não entenda o benefício, é porque talvez ela não consiga viabilizar aquela ida à academia. Não sabe onde tem um pilates próximo, se sente constrangido de ir procurar valores ou não tem motivação para isso. Então aí a geração de baixo pode ajudar, já viabilizando, já trazendo, olha, essa academia aqui custa tanto, é perto da sua casa, tem acessibilidade. Então a gente, né, dentro de todo esse contexto, a gente vai conseguindo fazer com que aquele nosso idoso, aquele familiar idoso, que não quer fazer uma determinada coisa que é importante para ele, estou usando o exemplo do exercício físico, passe a fazer, porque você explicou o motivo ou porque você viabilizou para ele. Agora, se a gente está falando de um idoso que já não tem mais a lucidez perfeita, que tem algum comprometimento cognitivo, até mesmo uma demência, é contraproducente ficar racionalizando, explicando, convencendo, né? E a própria autonomia dele já é uma autonomia limitada. Se a gente também, diante de um familiar idoso com demência, simplesmente assumir, ele não quer fazer o exercício, então a responsabilidade é dele. Isso é um pouco relativo, porque ele já não tem o pleno uso das faculdades mentais, então é uma situação em que a gente está dividindo aí a responsabilidade das atitudes, das decisões, né, desse paciente. E a gente, lógico, dentro do razoável, talvez a gente precisa pensar em estratégias para forçar a barra um pouco, lógico, dentro de um possível, de um razoável, sem nenhum tipo de violência ou nada assim que seja logicamente inadequado. E, na verdade, as orientações que eu gostaria de dar são as seguintes. A gente precisa entender que a pessoa que tem uma demência, ela tem a memória comprometida na maioria das vezes, né? A grande maioria das demências cursa com um declínio da memória. Então, muitas vezes, o familiar chega para mim no consultório e fala, doutora, eu não entendo por que ele não quer fazer o exercício físico, porque ele chega lá no exercício físico, ele gosta, ele conversa, ele se sente bem naquele ambiente. Sim, mas 5 minutos depois que ele sai do ambiente, ele já não lembra mais daquela vivência. Então, como ele tem a memória comprometida, é como se o nosso convencimento de levá-lo a uma academia tem que ser diário, né? Ele precisa todos os dias viver aquela decisão de ir à academia. E muitas vezes esse convencimento não vai ser racional, porque você não vai chegar todos os dias e explicar, olha como o exercício físico é importante por isso, porque muito provavelmente ele não está indo para a academia por conta dessa racionalidade. Então a gente tem que tentar entender o que ele gosta na academia para talvez utilizar isso como uma isca emocional para ele ir. Então, em alguns casos, né, se, por exemplo, o paciente é muito afetivamente ligado à professora ou ao professor da academia, vale a pena gravar um videozinho do professor falando assim, olha, seu fulano, eu tô aqui te esperando,
você já está atrasado, vamos, né? Esse vídeo pode ajudar aquele familiar que não está querendo sair de casa naquele dia para ir para a academia a se motivar a ir para a academia. Outra coisa que a gente pode utilizar também é uma isca, né? Às vezes, claro, considerando que o paciente gosta da academia, mas não está querendo ir, não está lembrando, né? Não é uma questão de forçar a pessoa a fazer alguma coisa que ela não quer, mas a gente pode utilizar uma isca. Por exemplo, ele naquele momento não está lembrando da academia, mas ele gosta muito de um bolo lá de uma padaria que está no caminho. Então você pode chegar e falar, olha, vamos sair para tomar um café ou comer aquele bolo? E utilizando a isca de tirar de casa, que já é o mais difícil de tirar de casa, depois que comeu o bolo, tomou o café, cruza a esquina e chega na academia. Quando chega na academia já é aquele ambiente que ele gosta, então já conseguiu passar aí por essa etapa difícil do dia, que é tirar de casa e levar para a academia. Outra situação também, outra dica que pode ajudar, isso eu tô falando de academia, mas você pode pensar e utilizar para qualquer coisa, tá? Então eu falei da questão do vídeo, falei da questão de uma isca, de alguma coisa que ele goste no caminho, né, que o leve. E também a gente pode e deve focar, pensar, refletir sobre a biografia desse sujeito com demência. Às vezes uma pessoa que passou a vida inteira não fazendo nada para si, fazer um exercício físico, totalmente fora da biografia de algumas senhoras, de alguns senhores que passaram a vida trabalhando ou que passaram a vida servindo a família. Então aquilo não se encaixa naquele idoso, naquele momento, né? Porque ele tá com a cabeça lá atrás, né? No passado. Então a gente pode utilizar alguma coisa da biografia dele, daquela memória que ainda está viva, para também motivá-lo a sair de casa. Então aquela pessoa que sempre foi muito serviçal, sempre ajudou, sempre fez tudo na família, você pode chegar e falar assim, poxa, eu não sei escolher fruta no mercado, você pode me ajudar? Vamos lá no mercado para a gente escolher uma fruta para o lanche de hoje? E aí, utilizando essa motivação, que ela sabe escolher fruta, ela sabe como faz isso, já tirou de casa, já vira a esquina, leva para academia, certo? Espero que esse vídeo tenha ajudado. Deixe aqui abaixo os seus comentários. Muito obrigada!